Diálogos interdisciplinares de hoje é com a Helena Landau, economista, advogada, sócia do escritório Sérgio Bermudes, foi responsável pela área de desestatização do governo Fernando Henrique Cardoso, foi diretora de privatizações do BNDES e hoje tem um papel de destaque no Brasil e no mundo na regulação do setor elétrico, que é algo que nos interessa aqui especialmente. Tudo bem, Helena? Tudo bem, Carlos. Muito obrigado pelo convite. Destaque no mundo, eu fico até assustada. A gente tenta, né? A gente tenta manter debate permanente. Desde que eu saí do BNDES, eu fiz várias desestatizações, mas o setor elétrico me conquistou. Eu não sei se é por causa da complexidade, eu não sei se é porque eu trabalhei mais de perto nas mudanças regulatórias daquela época, na própria criação da ANEEL, e eu fiquei fisgada pelo setor elétrico e nele estou. E a gente não sai disso, né? A gente fica não ali. sai, é uma cachaça, porque é tão complicado que a gente fica. Né? Bom, então a nossa conversa vai ser exatamente sobre essa área, que é a sua área de expertise. Então, Landau, a crise de hoje, ela desencadeada por essa pandemia, ela tem reflexos em todos os setores, né? E certamente no setor elétrico. Eu queria que você nos apresentasse o panorama de impacto dessa crise no setor elétrico brasileiro, que é uma área que já sofria com sucateamento de infraestrutura e nos faz lembrar, inclusive, crises recentes, né? Olha, o setor elétrico, infelizmente, ele já passou por várias crises. Tá? Eu nunca coloco o setor elétrico dentro da área de infraestrutura, porque ele tem uma regulação muito própria, tem uma parte de competição muito clara, que é na geração, e a regulação focada na linha de transmissão e na distribuição por serem monopólio natural. Então, assim, na realidade, o setor elétrico, através de privatização, até recente, que tiver a privatização das distribuidoras da Eletrobras, e nos leilões de energia, e muito nos leilões de transmissão, que tem uma segurança jurídica bem definida, tem investido bastante. Eu acho que ele é um ponto fora da curva nesse sucateamento da infraestrutura, que a gente tem visto nos últimos 2 anos uma insuficiência até para pagar a depreciação. Na realidade, um investimento líquido negativo. O setor elétrico ele é um pouco diferenciado, mesmo com todas as crises vividas e com todas as questões que a gente tem. O problema é que a pandemia ela é um choque bem diferente dos outros choques que a gente teve, que foram criados. Por mudanças climáticas que, na época, a gente não conhecia direito como funcionava, que foi o caso de 2001, que encurtou os períodos de seca, o Ninho, etc. E depois, pela intervenção do governo no setor, que foi a medida provisória 579 da presidente Dilma Rousseff. Então, todos isso deixou aprendizado de uma forma como lidar a outra. Mas essa é absolutamente extraordinária. As empresas estavam indo bem, o setor vinha caminhando por uma série de acordos no Congresso Nacional para reorganizar, né, projeto de modernização, resolver questões do GSF, que foi a questão do uso dos reservatórios, que foi uma das heranças ruins da MP 579. De repente, você tem um impacto de mercado muito violento. Né? Você tem uma queda de demanda abrupta, decorrente das políticas de isolamento. E, com isso, você acaba tendo uma perda de receita significativa por desequilíbrios do mercado nas distribuidoras. Some-se essa perda de mercado, que não era vislumbrável dentro dos conceitos de equilíbrio econômico-financeiro e etc., porque ela é completamente extraordinária, não há nenhuma discussão que gerou desequilíbrio econômico-financeiro, não há nenhuma dúvida, até na dificuldade, da subjetividade, às vezes, do regulador em reconhecer desequilíbrios para dar um reajuste extraordinário. Nesse caso, não há nenhuma dificuldade sobre esse reconhecimento. Segundo impacto é a inadimplência, porque o governo agindo rapidamente na questão de impedir o corte de luz para determinados setores e depois ampliando a impossibilidade de corte por inadimplência, gerou uma inadimplência muito além do que seria esperada. Né? O setor, então, perde boa parte da sua receita. E esse foco está nas distribuidoras.
O fato do mercado ter caído de uma hora para outra criou o que a gente chama no setor da sobrecontratação. As empresas reguladas, essa é uma questão que tem que ser tratada. Não é fácil feito um contrato de inquilino, que o meu inquilino, eu não tenho apartamentos alugados, mas o inquilino chega e o locatário e o locator chegam a uma conclusão, olha, já que não vai poder ter despejo, já que a minha renda caiu, e uma série de negociações privadas, você reduz o valor dos contratos. No setor elétrico, isso é possível só no mercado livre de energia. E isso está acontecendo. Então, a distribuidora que está sobrecontratada renegocia essa sobrecontratação no mercado livre. No mercado regulado, isso é impossível, né? Ela está cumprindo com um contrato que foi feito numa situação de mercado que não se... Essa sobra de contrato que ela recebe causa um outro problema para a distribuidora, porque como a oferta, a demanda caiu muito, o preço lá do mercado de liquidação de diferença, que é uma espécie de preço de mercado, né, o PLD, ele caiu muito. E ela é obrigada a liquidar suas sobras, a distribuidora, ao mercado, ao preço de liquidação. Então, ela perde dinheiro no preço da liquidação, que é exatamente o oposto do que aconteceu na MP 579. Era o oposto. Ela era obrigada a comprar mais energia num ambiente de escassez. Ela ia ao mercado para comprar o excedente a um PLD altíssimo, e o governo, ao invés de fazer políticas de contenção de demanda, por exemplo, um misto do que aconteceu em 2001, ao contrário, resolveu permitir que a sociedade continuasse consumindo a um preço exorbitante e financiou esse consumo através de empréstimos bancários e a famosa conta que se chama conta CR, foi feita em 2014 por decreto, onde se financiou e os consumidores pagam a conta. A dificuldade hoje é que nós temos uma sobrecontratação com perda de receita brutal das distribuidoras e que e que o governo está tentando arranjar uma forma, e a ANEEL também, de minorar o impacto de receita nas distribuidoras para proteger toda a cadeia do setor. Ou seja, se a distribuidora não tem capacidade de arrecadação, ela não tem como cumprir com as suas obrigações, sejam tributárias, o pagamento de contratos de linha de transmissão ou pagamentos de geração. Então, a primeira ideia é o quê? Garantir a receita das concessionárias e garantir a cadeia de geração. Essa decisão que saiu na medida provisória 950, misturada com a 949, ela dá conta, que hoje não chama mais conta CR, se chama conta Covid, mais o apoio à baixa renda, que a gente pode entrar depois, ela não mexe nos contratos. Ela não resolve a questão da sobrecontratação, ela não faz uma renegociação de contrato. Por que o governo resolveu não mudar os contratos das distribuidoras com as geradoras, né? Resolver essa questão de quantidade, fazer com uma forma de mediação, da mesma forma que está tendo com o setor Mercado Livre, sendo mercado regulado, deveria ter uma mediação da ANEEL, vamos supor assim. Resolveu não fazer isso, porque toda a estrutura do parque gerador, desde 2004, quando a então ministra Dilma, antes de ser presidente, antes de ser ministra da Casa Civil, fez uma lei geral para o setor que obrigava as distribuidoras a estarem 100% contratadas nos seus mercados regulados, cativos, como a gente chama, e os leilões de energia, de geração, tinham a garantia da contratação, através dos PPAs, né? Então, você tinha essa garantia. Então, há uma argumentação dentro do setor que, se for mexer no PPA agora, no meio desta crise, você gera uma insegurança jurídica e que é o pilar do modelo de expansão da geração. A gente pode discutir depois se isso é válido ou não, mas a justificativa é essa. Então, por enquanto, a medida provisória faz uma previsão de empréstimos focado não na total recuperação de receita das distribuidoras, isso tem que ficar bem claro. Ele está focado também no diferimento de um aumento tarifário que iria ocorrer, metade disso é um aumento tarifário que já iria ocorrer. Pressão
na conta de desenvolvimento energético, aumento de preço de linha de transmissão, porque novas linhas estavam entrando, reajustes tarifários que foram concedidos, mas foram adiados. Então, é natural que o consumidor arque com parte da conta Covid, porque seria tarifa mesmo em algum momento, nós só estamos adiando. A discussão é, deve o consumidor também arcar com a perda de mercado e a inadimplência que foram geradas ou por um fato externo ou por iniciativa do governo? Eu acho que essa é a grande discussão. É porque, pelo que você está me dizendo, então, a gente não vai ter uma mudança na sobrecontratação. O que nós vamos ter é ou um diferimento ou um input de receita no setor, para ajudar a segurar, que é aquele anunciado, a ajuda de 900 milhões, né? Duas ajudas, Carlos, duas ajudas. A de 900 milhões é direto nas distribuidoras para poder financiar a decisão do governo de não cobrar tarifa de baixa renda. Uhum. O completo, 100%. Essa é uma. Essa é uma. Que, aliás, vai ser insuficiente, 900 milhões, porque o Congresso Nacional ampliou os benefícios de baixa renda. Então, os 900 milhões era só para isso. O resto que a gente está falando, que é a tal da conta da CRN, a gente ainda não sabe o mix. Se vai ser totalmente empréstimos do BNDES, não se sabe o custo, e não se sabe se o Tesouro vai... A demanda do setor em geral, de todas as cadeias, é que o Tesouro participe mais. Pois é, mas se o Tesouro participar menos, quem paga a conta é o consumidor final. É essa a conta. É essa conta. Essa conta. Tá? Óbvio que o prazo que se pensa é um prazo de curto prazo, nós estamos falando 90 dias, que é um outro questionamento. Quer dizer, ninguém sabe a duração da crise, ninguém sabe a profundidade da queda da receita das distribuidoras. Hoje o presidente da Eletrobras já diz que a queda de geração chega a 18%, a Câmara de Comercialização também está com números de queda muito grande. Não se sabe se a recuperação vai ser em V, como se diz, né? Os economistas, uma recuperação rápida, portanto, o impacto sobre a receita seria muito menor. Ou seja, há um ponto de interrogação do custo efetivo dessa crise na sua duração. Mas já há um impacto claro na receita das distribuidoras. A grande diferença da conta Covid para a conta CR é que, dessa vez, quando você tem esses desequilíbrios de mercado e o preço da energia cai, por exemplo, a tendência é que o mercado livre aumente, né? Que as pessoas saiam do seu contrato regulado, que está mais caro, para ir para o mercado livre. Vai para o mercado livre. O que hoje o governo decidiu, através da medida provisória e da regulamentação dela, é que mesmo os consumidores que saiam para o mercado livre também serão responsáveis por arcar pelos custos da CR. Porque, da outra vez, em 2014, concentrou tudo nos consumidores cativos, que foi chamada espiral da morte, né? As pessoas saíam, iam, e cada vez mais os consumidores que estavam lá presos, assim, todos nós somos cativos, né? A gente não tem um consumo de energia, nem a possibilidade, enquanto não houver a contratação no mercado livre, né? E não temos a geração distribuída ainda instalada a ponto da gente poder optar pelo uso de energia. Então, é uma situação que, de fato, se chama atenção. A gente não há ainda, e há uma divisão clara entre reguladores e dentro do próprio governo, se deve ou não mexer nos contratos, mexer nas quantidades. Porque, por exemplo, no setor de gás, os contratos take-or-pay já estão sendo negociados, entendeu? Já está sendo pago pelo que efetivamente está sendo consumido. No setor elétrico, isso não é possível no mercado regulado, a menos que você faça uma regulação específica, de emergência, uma regulação de guerra. Nesse momento, né? Uma regulação para suprir o problema pontual. Isso. Porque a regulação ordinária não faz frente a esse momento que nós passamos. Bom, então... A pergunta que eu acho que a gente tem que fazer, se todo mundo está tratando isso como uma economia de guerra, se uma redefinição dos contratos, eu estou pensando alto com você, eu não tenho soluções mágicas para o assunto, mas eu acho que a gente deve pensar que, se de fato a gente está numa economia de guerra em tempos tão extraordinários, se você fizer uma negociação de contratos por um período curto, deixando claro que isso é uma situação emergencial, se isso vai criar uma insegurança estrutural no setor.
Eu acho que não. Mas, assim, que é algo que no mercado privado, não no mercado regulado, nós tivemos uma recente alteração normativa que cria essa possibilidade, né? Ela não exatamente. fez marco temporal, mas ela fez marco circunstancial, dizendo, olha, enquanto perdurar os efeitos dessa crise, os contratos podem sofrer essas e essas alterações, e Exatamente. encerrado o período, está tudo acabado, a gente passa a régua e volta para o mercado ordinário. Foi feito em vários setores da economia. Eu acho que a diferença dessa crise para a crise de 2001 ou da de 2012, 13, 14, é que ela é uma crise, o setor elétrico não está sozinho na crise. Então, as demandas da sociedade em cima do Tesouro Nacional são enormes, né? Então, assim, em 2001, a grande questão do governo Fernando Henrique naquele momento era a crise Era a crise energética. era a crise energética. E, em 2012, foi uma política do governo que criou uma situação de desequilíbrio. Agora, não. Agora, foi um fato externo, uma pandemia que Nós temos uma afetou. crise generalizada, multissetorial. Não pode distribuir dividendos, as assembleias foram suspensas, uma série de particularidades nos contratos foram permitidas, suspensões de obrigações, etc. Então, assim, o setor elétrico não deve ser uma opção só porque ele é um setor regulado, entendeu? A gente tem criatividade suficiente para imaginar. Ou porque eu acho assim, muito injusto que os consumidores paguem sozinhos essa conta de Uma uma transferência por uma conta que não é causada pelo consumidor. que não é causada pelo consumidor. Você está adiando um reajuste e outra demanda do setor é que haja um reconhecimento explícito na regulação que, de fato, há um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Porque a experiência do setor com o regulador é que, depois passado a crise, o regulador falou assim, mas será que houve mesmo um desequilíbrio econômico-financeiro? É que no momento... Qual o tamanho? O setor regulado e o controle, ele sofre desse ponto fora da curva. No momento da crise, ele mede com uma régua extraordinária. Superada a crise, ele passa a analisar o que foi praticado em momento de crise com a régua da ordinariedade, o que não é possível, né? Não é possível. Então, em 2001, uma das coisas que aconteceu lá na Câmara de Gestão com Pedro Parente foi exatamente o reconhecimento explícito de que havia o desequilíbrio econômico-financeiro. Tanto que, na solução que foi encontrada naquela época, as tarifas, se fixou um percentual para as tarifas, se calculou o desequilíbrio, que era particular a cada empresa, e o tempo que aquele ajuste tarifário extraordinário levava era o tempo suficiente para pagar o desequilíbrio econômico-financeiro, o que era diferente em cada empresa, por conta de questões particulares de cada empresa. Óbvio que hoje é muito mais complicada essa discussão, porque lá em 2001 as linhas de transmissões ainda não tinham essa pulverização privada, grande parte do setor de distribuição ainda era estatal, não havia área de comercialização. Então, a concertação, né, do setor era mais fácil de fazer. Né? Agora tem Hoje, mais no complexidade. momento, nós temos mais de 20 associações. Dentro da geração, os interesses são dispersos. Há geradores que ganham subsídios, há geradores que não, há contratações a um preço mais baixo, há contratação com preços muito baixos, há contratação com preços Ou seja, elevados. tem uma assimetria interna no setor. Muito grande. Por isso, a necessidade de coordenação é ainda maior. Né? E a necessidade de alocação de custos de forma equilibrada, eu acho que a tentação de todo mundo é empurrar para o consumidor. Sai lá na tarifa, entendeu? No meio de tanta coisa. Helena, para não te explorar tanto e para cumprir o prometido, que eu falei, olha, não vou te tomar mais de 30 minutos. Bom, vamos lá. Eu queria te fazer uma proposta final, que eu sei que tem uma complexidade, é a pergunta de R$1 milhão. Aliás, essa pergunta vale bem mais de R$1 milhão. Existe um desenho regulatório e tributário, em poucas palavras, que poderia sanar o problema do setor? Ou não? Olha, sanar o problema é ser ousado demais. Se a gente mitigar o que está acontecendo no setor... Diminuir o resultado negativo.
Olha, eu acho, o setor tem uma discussão muito grande sobre PIS/COFINS. É uma disputa que está se alongando, você poderia, de alguma forma, resolver essa situação temporariamente para as distribuidoras, é uma discussão bilionária. Você tem, na questão do ICMS, a cobrança em cima de contas inadimplentes, porque a decisão, você sabe muito bem que a decisão é na geração, independente se aquela conta foi paga ou não. Foi pago ou não. Se você está estimulando inadimplência, acho que seria óbvio que você suspendesse, mas aí tem uma questão com os estados, aí tem que ver. O Tesouro já está dando um seguro, essa é a grande discussão no Congresso Nacional, do seguro dá uma compensação para a perda de ICMS. Poderia ser uma outra discussão. Você tem, na cadeia da CDE, uma série de subsídios que não tem mais necessidade de vigorar, independente da pandemia ou não, que são os subsídios no carvão mineral brasileiro, que é o subsídio em energias renováveis, que é tanta discussão da taxar o sol, que é totalmente indevida. As empresas, tanto no setor de solar quanto eólica, não há mais necessidade nenhuma de subsídios, elas já são absolutamente competitivas. Você pode fazer uma renegociação mais forte dos preços de combustível utilizado no sistema isolado, porque o preço do petróleo despencou, e isso ainda não está repassado totalmente na tarifa. E não tem reflexo na tarifa, né? O CCC é uma conta importante no CDE, e acabar com o subsídio da CDE aos produtos agrícolas, que com esse câmbio que está agora, então não está precisando de jeito nenhum de incentivo. Exatamente, nenhum. Só que o mundo está em recessão. Então, você tem algumas articulações que pode ser feita nessa questão da CDE e dos tributos. Acho que é uma hora importante. Todo mundo diz, no meio da crise não dá para consertar tudo. Não, no meio da crise não dá para consertar tudo, mas a crise revela uma série de ineficiências do setor que são repassadas para a tarifa e que a gente poderia, então, atacar problemas da CDE, né? Os problemas de PIS/COFINS, de excessivo encargos que nós temos no setor. Metade da conta de luz é encargos e tributos. Tá? Eu acho que o setor poderia trabalhar nisso, uma maior participação do Tesouro nessa conta, porque esses 900 milhões foram muito específicos. O que redundaria a menor participação do consumidor final, né? Do consumidor final, mas aí o Tesouro certamente vai querer uma contrapartida de ajustes do setor também, e uma negociação temporária dessa sobrecontratação. De repente, você descontrata e permite a contratação mais à frente. Não sei. Eu acho o seguinte, o que é importante é que as cabeças se unam, porque o setor é tecnicamente excelente. Assim, o setor privado é muito qualificado no setor elétrico, isso é uma grande vantagem do setor, para encontrar vários agentes da distribuição, têm empresas, são sócios em empresas de geração, então estão nas duas pontas, então podem organizar uma discussão em que leve em conta o interesse comum à sociedade, que é o menor custo ao consumidor e o menor custo ao tesouro, porque não há por que você manter preços artificiais e contratos artificiais. Nenhum setor da economia está mantendo. Tá? Muito bem. Então, Helena, eu só tenho a te agradecer por você ter conversado conosco. Nós, da Escola Superior do Ministério Público da União, nos propusemos a fazer esses diálogos que tocam várias disciplinas, não só do direito, inclusive. Esse tema nosso ele tem muito input jurídico, mas ele tem muita parte técnica não jurídica, que talvez seja mais importante na regulação que a própria parte jurídica, né? O trabalho nosso jurídico é só colocar no papel o que o economista calculou do setor. Não, eu acho que eu fui estudar direito exatamente por causa do setor elétrico. Exatamente para poder entender essas coisas que nós, agora falando como juristas, para nós faz parte do nosso dia a dia, que são cláusulas exorbitantes, o direito da intervenção da administração, que para os economistas é um negócio impensável, entendeu? Então, eu tenho o privilégio da formação de economista e um pouquinho de formação de juristas, de advogados, e convivendo com juristas da qualidade que a gente
Aliás, o direito administrativo brasileiro é excepcional, né? Tem bons nomes de referência. Bons nomes de referência, então ajuda muito essa minha abordagem do setor elétrico. E para nós da escola é engrandecedor ouvi-la. Eu agradeço enormemente sua participação. Nós da escola estamos sempre abertos a te ouvir quando você se dispuser a falar conosco. Muito obrigado, Helena. Prazer, eu que agradeço.